conceito cristão de amor ao próximo foi deixado de lado por esses cristãos em plena igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, lugar onde, para os católicos, o corpo de Jesus foi enterrado. Grupos de cristãos ortodoxos, armênios e gregos trocaram socos e pontapés em um dos locais mais sagrados para os cristãos. Primeiro, os religiosos começaram a trocar socos. Depois, clérigos dos dois lados se atacaram com ganchos de direita e fortes pontapés contra os cristãos colegas, de tal forma que parecia uma luta esportiva. A confusão durou cerca de 10 minutos e só terminou quando soldados israelenses e policiais locais conseguiram separar os rivais. Cada lado culpa o outro pelas cenas de violência. Os armênios têm hoje sua celebração, a festa da celebração da cruz. Mas durante a festa nós temos o direito de ficar no Santo Sepulcro. Eles desrespeitaram esse direito, diz esse cristão ortodoxo grego. Os gregos têm todo o direito de colocar seus monges no templo, mas eles não têm o direito de fazer isso enquanto os armênios estão celebrando sua data comemorativa, rebate esse cristão ortodoxo armênio. 2 pessoas foram presas durante a confusão. Muitas outras foram atendidas com ferimentos pelo corpo. Neste caso, ninguém tem o direito de ter Deus ao seu lado. השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בוויה דולורוזה. אנו צועדים בוויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מסגד אל-אקצא. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט. רגע, יש את הכותר. יש את הכותר. מה אתה מה? שיקשה להביע במילים את ההרגשה שלנו. O Ministério de Evangelismo Mundial apresenta mais uma mensagem de Deus, através do pastor Epitácio Magalhães. Algumas pessoas em que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que todos que vêm aqui vêm por uma necessidade de ouvir o que está sendo ministrado. Às vezes um convite, alguém convida, olha, vamos lá ver o que é a palavra de Deus. E o Espírito de Deus, ele é sábio. Num processo de cura de uma doença muito grave, que o corpo de Cristo padece. Alguém diz, mas como que pode o corpo de Cristo estar doente? Está. E quando eu falo de doença, eu falo de um estado de espírito em que a maioria das pessoas se encontram como resultado do modo em como são ministradas. Ou seja, a fonte de que você está bebendo determina o espírito que você vai ter. A fonte que você bebe determina o espírito que você vai ter. É a mesma coisa da qualidade da água que você bebe, não é assim? Outro dia alguém falou para mim, só bebo água mineral. Eu disse, graças a Deus. E ele nem sabe que quando ele bebe água mineral, ele está ingerindo quantidades de fenoestrogênio, que é uma química liberada na água com a temperatura
A água, ela recebe esses resíduos, e quanto mais temperatura a água recebe, mais a água ela se torna contaminada com esse elemento que provoca câncer. Aí diz, eu estou bebendo, eu só bebo água mineral, água pura. Eu digo, você nem sabe da história, não é verdade? Então a água pura, você sabe que a saúde do seu corpo físico depende muito da qualidade da água que você bebe. E o nosso corpo espiritual, a nossa saúde espiritual, depende também muito da qualidade da água que nós bebemos. Qual tipo de água que você está bebendo, não é? E sabemos que as fontes de águas contaminadas, elas são mais prazerosas, porque geralmente uma água que recebe algum tipo de adição, ela se torna mais saborosa, não é? Um refresco, por exemplo, você dissolve um refresco desses em pó, não é? Em uma água, é óbvio que ele vai ficar mais saboroso, você vai tomar, vai sentir mais gostoso, não é? Mas é óbvio também que você vai ficar sob a influência da química do produto que foi adicionado à água. Dentro dessa realidade, eu não trago uma palavra muito popular, talvez por isso sejam poucos os que conseguem ouvir e absorver na totalidade o que o Espírito de Deus em alguns dias tem ministrado no nosso coração aqui. Quero também deixar claro, porque nós estamos gravando essa mensagem, e essas mensagens elas circulam em vários lugares, então todos que estão me ouvindo aqui, estão ouvindo a mensagem gravada em algum lugar, eu quero deixar claro que nós não fazemos parte de nenhum movimento de contracultura cristã. Os irmãos entendem isso? Não tem nada a ver com essa história. Nós não somos contra nada. Amém, gente? Não somos contra nada. Não somos contra a igreja nenhuma, contra a igreja, pastor, contra nada. Não é? Porque se nós estivermos aqui contra alguma coisa, nós vamos estar dizendo o quê? Que o que nós temos é melhor, que o que somos é melhor, que o que fazemos é mais perfeito. Não é assim? E o Espírito de Deus não é assim. Não é? As coisas do Espírito Santo são diferentes. Nós não somos contra nada, amém? Somos a favor de quê? Da tua saúde espiritual, a favor da sua fé, a favor de uma vida de qualidade, à luz da palavra de Deus. Isso nós somos a favor. E para alcançar isso, é óbvio que nós temos que aprender, à luz da palavra, como lidar com essa história. Vocês não vieram aqui para serem chafurdados com mais uma mensagem que acompanha preceitos estabelecidos para fortalecer o regime interno de alguma instituição. Vocês não estão aqui para aprender doutrina de igreja, para ouvir um texto da palavra de Deus, reforçar a doutrina de alguma organização. Há algo superior a tudo isso, há algo que está acima de tudo isso. A sua vida está em jogo, a qualidade da sua vida está em jogo, e a qualidade da sua vida vai depender muito da qualidade da sua fé. Se você não tiver uma fé ativa, uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé que venha colocar você em conexão, em contato com Deus, você não vai conseguir. Porque a maioria das pessoas que estão lá fora, a maioria das pessoas que você conhece, a maioria das pessoas com quem você se relaciona, elas não estão muito interessadas em você. Essa é uma visão pessimista do homem, mas você precisa absolutamente incorporar ao seu sistema de crença, a sua capacidade de compreensão da vida e do mundo, a convicção de que tudo que está lá fora não está interessado em você. A Bíblia diz que cada um busca os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. A Bíblia diz que a natureza humana, ela padece desta enfermidade crônica, que o ser humano, por mais puro que seja, já nasce com esta deficiência de fábrica. Há um impulso autodestrutivo na natureza humana, que faz com que ele cause males
tanto a si mesmo quanto aos outros. Há algo na natureza humana que, por mais que se esforce para fazer o bem, que por mais que tente expressar carinho, respeito, amor e interesse por tua vida, ele não vai conseguir. As pessoas que te amam hoje, amanhã, certamente, a intensidade desse amor vai diminuir. As pessoas que hoje te admiram, que falam bem de você, que dizem coisas boas a teu respeito, em algum momento da vida, elas podem falar mal, se decepcionar e perder toda a admiração que outrora tinham com relação a você. Por que nós estamos falando isso? Porque é importante abrir a reunião fazendo com que você entenda de que você não está num ambiente amistoso, de que há forças espirituais que atuam nesta terra e que naturalmente trabalham na mente, na vontade e nas emoções das pessoas, influenciando as circunstâncias desastrosas com o propósito de dificultar a tua vida, de impedir o teu acesso a coisas que são legítimas, a coisas que uma vez você conquistando, não está tirando nada delas, mas vão dificultar somente pelo prazer de saber que você não tem o que elas possuem. Raras vezes você vai encontrar alguém com uma natureza divina, alguém que soma, alguém que trabalha em conjunto, alguém que não somente torce pela sua vitória, mas também cria circunstâncias para que isso seja possível. Então, para que você não fique decepcionado com pessoas, porque a falta de perdão, a angústia, todas as coisas ruins que existem na natureza humana, quem bloqueia o fluxo da bênção de Deus chegar até você, vem da falta de perdão. E o que significa eu ter que perdoar alguém? Significa que essa pessoa fez algo que eu não esperava, ou algo que eu esperava, mas não imaginava que fosse tanto assim. Traduzindo, esse estado de espírito está com aqueles que alimentam constantemente, um excesso de expectativa no outro. Diga: excesso de expectativa no outro. Ou você é curado disso hoje, ou vai sair daqui como um palerma. Não vai adiantar nada ter vindo aqui. Sentou, ouviu um cabeludo falar, achou um pouco estranho, porque não encontrou liturgia naquele lugar, não encontrou coreografias, não encontrou o prelúdio que na maioria das vezes acontecem nas organizações antes das mistificações e das performances de natureza espiritual. Não encontrou absolutamente nada, ninguém saudando a igreja, ninguém dirigindo a palavra a alguém com um texto da Bíblia, nada, absolutamente nada. E apesar de achar tudo isso um pouco estranho, não vai ser de proveito algum, porque ainda você vai voltar do modo como veio, alimentando as mesmas falsas esperanças, que será o veneno que pode te matar em alguma ocasião da vida. Então hoje, receba essa vacina, perca toda a esperança no homem, perca toda a expectativa nos homens. A Bíblia manda amar e não confiar, a Bíblia manda entender. Amar é deixar o outro seguir, não significa ter que andar, suportar ou conviver com quem não é compatível à sua natureza, significa simplesmente deixar o outro ser, deixar o outro seguir, deixar o outro viver, deixar o outro crer como ele entende, enfim, deixar que as pessoas aconteçam em seu espaço e cada um amadurecendo ao seu tempo e alcançando níveis de maturidade que assim o Espírito Santo desejar, sem a necessidade de mudar coisas, de mudar pessoas, de alterar absolutamente nada, sem a necessidade de dizer que a verdade está contigo e que todos estão no erro, perder essa
a angústia de querer consertar o mundo e as pessoas, permitir que elas tenham os seus encontros, tanto consigo mesmas quanto com Deus. Facilitar, abrir caminho, sair da frente, deixar de ser o porteiro da porta e deixar que Jesus, que é a porta, receba os doentes para curar livremente. Deixar de querer arrumar. Por isso que nós começamos dizendo aqui que nós não fazemos parte de nenhum tipo de revolução de contracultura, de natureza cristã. Nós não somos contra absolutamente nada, nem contra nós mesmos somos contra, porque aprendemos a confiar e a depender do Espírito Santo. É Ele quem torna o homem, não melhor, é Ele quem muda a natureza humana, é Ele quem transforma a água em vinho, é Ele quem muda, faz de uma ovelha dócil, frágil, tosquiada, em uma águia firme, capaz de voar alto, sem ter medo da solidão das alturas, capaz de voar firme, capaz de pousar no penhasco da rocha, saber que está sozinha e não sofrer da vertigem da altura e da vertigem de estar só. Perder essa consciência de rebanho, essa necessidade de pertencer a alguma coisa para se sentir alguém. Eu sou da igreja tal, eu sou cristão, eu sou evangélico. Aprender que você é coisa nenhuma. E partindo desse princípio, aprender que Cristo não veio fazer prosélitos, não veio fundar igrejas, não veio criar partidos religiosos, não veio pôr uma bandeira na mão de quem quer que seja, para que ela, erguendo em seu mastro, abra fogo contra os outros. Ele não veio fazer nada disso. Essas coisas nós inventamos porque sentimos a necessidade de agremiações, sentimos a necessidade do gueto, sentimos a necessidade, como um bom peixe doutrinado, de um aquário, porque temos medo de nadar nas águas profundas do oceano e sermos tragados por tubarões. Ou você sai daqui treinado para a vida, ou você sai daqui do modo como a sociedade, o mundo, as pessoas querem que você seja, do modo como as organizações religiosas querem que você seja, do modo como a igreja entende que você deve viver, do modo como o pastor entende que você deve viver, do modo como o regimento interno daquela estrutura religiosa entende que só desse modo, dessa maneira, é possível agradar a Deus. Então você vai agradar a Deus do modo em como eles decidem que você deve agradar a Deus. E esse desencontro de Deus, em que o Deus de uma organização é diferente da outra, o Deus de uma igreja não tem nada a ver com o da outra, embora tenha o mesmo nome, é esse desencontro que faz com que você perceba que é algo errado, porque Deus não está dividido, Ele não tem duas linguagens, Deus é unidade, Deus é Pai, é Filho e é Espírito. E o próprio Cristo disse que uma casa dividida contra si mesma não prosperará, uma casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Ele que denunciou e disse que esta casa somos nós, se eu estou fragmentado por dentro, se eu estou partido por dentro, se eu sou uma pessoa fraca, indecisa, medrosa, insegura, eu não vou chegar a lugar algum, mesmo com todas as nomenclaturas invocadas sobre a minha vida, mesmo com todos os rótulos que eu recebi, mesmo com todos os batismos com os quais eu fui batizado por aspersão ou imersão, mesmo com todas as liturgias que aprendi nas organizações a qual pertenço, eu serei um banana, serei uma pessoa fraca, serei uma pessoa, em nome de Jesus, medíocre. E é isso que nós estamos vendo: gente medíocre, gente fraca, gente sem força, gente sem pegada na vida, gente sem espírito, que se odeiam, muitas vezes porque a imagem que está diante dos seus olhos não consegue superar o seu preconceito, porque a sua estrutura física não me agrada, porque a sua filiação não me agrada, porque de onde você vem não me agrada, porque as instituições acadêmicas que lhe graduou não me agrada. Vamos viver ainda no nível das religiões.
Igreja não se entende com igreja, pastor não se entende com pastor, irmão não se entende com irmão, e as pessoas lutam cada um por sua bandeira medíocre, e não sabe o que é a fé. A fé é algo que, se faltar em tua vida, você pode estar na melhor igreja do mundo, você não tem nada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que tipo de fé é essa que nós estamos ministrando aqui? O que é isso que falta? Ou melhor, que deve ser acrescentado, que deve crescer, porque ela já está aí. Por que que isso não é potencializado? Por que que eu não me sinto mais forte? Por que que eu não me sinto uma pessoa mais segura? Por que que eu não me sinto uma pessoa mais livre, a ponto de perder a necessidade de ter que fazer pesquisas de opinião pública a meu respeito? Por que que eu tenho medo de falar em público, de escrever e alguém ver a minha caligrafia? Por que que eu tenho medo de chegar em um lugar e minha roupa não ser adequada ao momento? Por que que eu tenho que perguntar tanto quando eu me visto, se o outro está vendo bem? Por que que eu não estou contente com o que eu sinto e com o que eu sou? Desde algo tão simples a coisas de naturezas mais complexas, porque se você tem dúvida na hora de se vestir, na hora de tomar uma decisão firme também vai ter. E vai precisar de tutores, de modo que eu sou pastor, mas em que condição? A condição de orientador passivo, e não de muleta, e não de cadeira de rodas, e não de maca, onde as pessoas deitam como se fosse o divã de um analista, precisando de uma ressurreição. O orientador passivo é aquele que diz: está aqui o caminho, vamos. E eu não estou dizendo para vocês só, eu estou indo junto. Beba desta água, eu provei, é boa, é forte, vai te manter vivo e vai te dar condição de conquistar o que seu coração deseja. Que Deus quer isso também. Estamos aqui por duas razões. Primeiro, pela maior salvação das nossas almas, a consciência de que um dia vamos contemplar a face de Cristo. Isso tudo é maravilhoso. Mas também por causa das nossas angústias existenciais, das nossas necessidades existenciais, dos conflitos que enfrentamos hoje na vida, das batalhas da vida, das perseguições, das humilhações, dessa competição predatória, que muitas vezes você diz é meu amigo, e quando você descobre era o pior dentre o que havia. E o Espírito de Deus está te dizendo uma coisa simples: perca essa ilusão hoje. Diga comigo: decepção, tristeza, angústia, tudo isso vem de uma fonte só: excesso de expectativa. Quer ser uma pessoa amada por todos? Seja medíocre, idiota, não represente uma ameaça para ninguém. Seja alguém em que está sempre dando a oportunidade de alguém lhe fazer carícias, com palavras, consolo, ajuda econômica ou um ombro amigo para você recostar a cabeça. Manifeste essa natureza frágil e todos vão lhe amar, porque vão lhe socorrer, e muitos vão lhe socorrer não pelo desejo de te ver de pé, mas pelo prazer de saber que está acima de você, que está em uma condição melhor que a sua. Pastor, o senhor não está sendo muito grave nesse assunto? Não. Veja a concepção de autoestima. Há poucos dias um analista estava dizendo: quando você estiver se sentindo mal, minha filha, lembre, olhe para o mundo e veja quanta gente está pior do que você. Quer dizer, a desgraça do outro é a minha terapia. Saber que o outro está pior do que eu é o meu contentamento, é o meu prazer. De modo que se eu estiver bem e o outro estiver bem, também não vou ter alegria, porque os dois estão bem. A minha felicidade não está na minha felicidade, mas está no prazer de ver o outro mal. E você precisa saber que isso é a vida, senão você vai ser uma ovelha toda a vida. E você deve ser ovelha somente para Deus, mas na relação com os homens, com a vida, na igreja ou em qualquer lugar, tem que virar águia ligeiro, porque senão vai virar presa. Vão fazer um churrasco de você.